Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha na Academia de Estudo Fernando de Beltrão, agora de forma online, galera. Um beijo para vocês que estão nos assistindo, tá? Vamos lá. O nosso cronograma. Galera, seguinte, a aula de hoje é sobre função, segunda parte, função polinomial do primeiro grau. Eu vou dar uma abordagem olhando para os gráficos. É como eu gostaria que você pensasse, olhasse, fizesse as questões de função do primeiro grau, tá? Com a abordagem que eu vou mostrar. Semana que vem teremos uma aula de introdução à estatística e depois a gente segue com o nosso cronograma, ok? Então, aula de hoje, função polinomial do primeiro grau. Então, eu vou fazer o seguinte, em cima da questão, eu vou dizendo o jeito que eu gostaria que você visse, fizesse, e também, ao mesmo tempo, eu vou mostrando a parte técnica, tá bom? Então, primeira questão diz assim: os gráficos abaixo representam as funções receita mensal e custo de um produto fabricado por uma empresa, em que X é a quantidade produzida e vendida. Qual o lucro obtido ao se produzir e vender 1.350 unidades por mês, ok? Aí ele deu esse gráfico aí, tá bom? Onde no eixo X aqui, na abscissa, você tem a quantidade de peças vendidas, e no eixo Y você, às vezes, ora vai ter a receita, ora vai ter o custo. Aí, em primeiro lugar, eu vou pegar o gráfico da receita, onde ela começa no zero, tá vendo aqui? E passa pelo par ordenado 1.000, 15.000. Significa dizer o seguinte: a receita, olhando para a receita, se você não vender nada, não recebe nada. Se você vender 1.000 unidades, aqui, 1.000 unidades, você receberá 15.000 reais. Muito bem, a receita aí em reais. Então é o seguinte, eu vou anotar aqui o que ele falou para dar a abordagem que eu gostaria, como eu gostaria que você pensasse. Então, galera, é o seguinte, no eixo X, você tem aqui, segundo ele fala, uma quantidade. Quantidade. E no eixo Y, você vai ter a receita, que eu vou anotar aqui, receita. Inicialmente, a receita começa em zero. Quando você vende uma quantidade de 1.000 unidades, você receberá 15.000, tá? Esse pontilhado aqui é só para nos orientarmos. O que vale mesmo é esse pontinho aqui e essa reta que foi anotada assim, com a nomenclatura assim, receita em função de X, R em função de X. Que significa dizer o seguinte, essa receita aí vai ser o seguinte, o valor dela vai ser o seguinte. Bom, como se gasta, se arrecada 15.000 a cada 1.000 unidades vendidas, significando dizer, então, que você tem uma receita de 15 vezes X aqui, onde o X aqui representa a quantidade vendida, tá certo? Se você colocar no lugar de X o valor de 1.000, dá 15.000. E, claro, zero, porque você, inicialmente, não tem nenhum valor de receita, tá bom? Então, essa função, ela é uma função do primeiro grau, do tipo que a gente estudou na aula passada, que é do tipo AX mais B, onde o 15, a gente cansou de dizer assim, o 15 é a taxa de variação média, ou seja, o 15 aqui tem um significado. É quanto custa uma quantidade desse produto. Uma quantidade custa 15. 1.000 custará 15.000. O valor de B é zero, porque ele toca no eixo zero ali. Então, essa lei de função aqui, essa lei de formação, ela representa uma fórmula, uma síntese algébrica, que representará, tá, para qualquer quantidade X, a nossa receita aí, calculará a nossa receita, tá bom? E aí eu vou guardar essa expressão aqui embaixo. Então, já sei que a receita em função da quantidade valerá 15 vezes X. Agora eu quero olhar para o custo usando a mesma lógica. O custo, ele tem uma reta diferente, que é assim, no zero, ou seja, você não vendeu nenhuma quantidade, você já tem um custo de 5.000. É como se você tivesse, assim, encargos com pessoal, um aluguel, etc., ou do próprio produto, encargos do próprio produto, que você já gastasse 5.000 sem ter vendido nada. E aí você vem olhando para a reta, quando você vende 1.000 unidades, você também tem um custo total de 15.000. Isso tem um significado que se você vender 1.000 unidades, o seu lucro é zero. O custo seria exatamente igual à receita, isso daria igual a zero. Eu vou montar agora o gráfico aqui, na telinha, vem para cá, que vai demonstrar, que vai falar sobre
o custo. Então, você tem o seguinte, da mesma forma que eu fiz, no eixo X você tem a quantidade e no eixo Y você vai ter o custo, tá? Esse custo começará com 5.000, segundo fala o problema, e quando você vende 1.000 unidades desse produto, você tem um custo de 15.000 também. 15.000. Aí eu quero a lei de função que representa aqui, no caso, o Y da gente vai ser o custo em função da quantidade. Então, é o custo em função da quantidade. Muito bem. Qual foi a variação? Você teve um custo de 5.000, teve um aumento do custo de 5.000 para 15.000, ou seja, você teve um aumento de 10.000 quando você vendeu 1.000 unidades. E você começou com um custo de 5.000, você não começou com um custo zerado. Isso tem um significado, que é assim, ó, a variação que eu fiz na aula passada, ela tinha um significado, vocês devem lembrar, que era em relação a esse ângulo, que se formava um triângulo retângulo aqui, cujo cateto, esse catetozinho aqui era 15.000, por exemplo, menos 5.000, que dá 10.000, e esse outro cateto era a variação no eixo X da quantidade, que é 1.000 menos 0, que no caso são 1.000 unidades. Aí você pega 15.000 menos 5.000, que dá 10.000, dividido por 1.000. Quando você simplifica, significa dizer que você tem um custo por unidade de R$10, se for em reais, mais um custo de 5.000, que seria um custo inicial. Então, você tem aqui uma síntese algébrica que representará o custo que você vai ter a depender de uma quantidade de X que você quiser. Ok. Então, aqui é um custo, eu vou chamar de CX. Boa. Só que ele fala no lucro nessa questão. E aí, também, você teria que saber o seguinte, que o lucro, ele é sempre calculado assim. Você pega a receita, que foi o total de dinheiro arrecadado, tá? Você pega a receita e subtrai os custos. Quando você faz isso, você obtém um lucro. Então, para calcular a lei de função do lucro, aí você pega o valor da receita, da expressão que representa a receita, que é 15x, e subtrai a expressão do custo. O custo vale 10x mais 5.000. Então, uma expressão que calculará o lucro vai ser essa daqui, ó, 15x, o menos muda de sinal, então todos os valores que estão entre parênteses, menos 5.000. Ou seja, uma lei de função que representa o lucro, também é uma reta, ela vale 15 menos 10 dá 5x menos 5.000. Só que no problema, ele quer que você calcule o lucro para uma certa quantidade. Ele diz que essa quantidade de X são 1.350 unidades. Então, no lugar de X, você põe 1.350 para calcular o lucro que você vai ter. Então, o lucro que você terá vai ser 5 vezes 1.350. 5 vezes 1.350 vai dar 5 vezes 5, 25. 5 vezes 3 dá 15, com 2, 17. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Então, aqui vai ser o lucro de 1.350 unidades, vai ser 6.750 menos 5.000. Então, o lucro para 1.350 unidades será de 1.750. Você encontrará essa resposta 1.750 na letra B. Então, na letra B, vou mostrar aqui. Na letra B, você encontra 1.750, tá bom? Então, eu utilizarei a mesma estratégia, quase parecida da aula passada, só que olhando para os gráficos, para resolver as questões. Vamos treinar mais uma. Ele diz assim, ó. Você usa a internet? Observe os resultados de uma pesquisa sobre esse tema. Aí, você tinha um gráfico. É importante que quando você tiver um gráfico na prova do Enem, que você leia atentamente todas as grandezas envolvidas, todos os dados mencionados na questão. Por exemplo, tem um gráfico que fala sobre o percentual de domicílio com acesso à internet em porcento ou em percentual, e você tem aqui os anos que isso ocorreram. Então, 2004, 2005, 2006, etc., até 2009. Do lado de cá, tinha pessoas com 10 anos ou mais que usam a internet em percentual, e aí tinha 2005, 20,9%, 2009, 41,7%, etc. Aí ele pergunta assim, ele fala assim, a pesquisa de 2009 foi feita em 500 domicílios e com 2.000 pessoas com 10 anos ou mais de idade. Ele diz, considere que o gráfico das
porcentagem de domicílios com acesso à internet nos anos 2000 até 2010 sejam formados por pontos aproximadamente alinhados. Se ele diz que são pontos aproximadamente alinhados, é porque ele diz que isso se aproxima de uma reta. Esse gráfico, ele se aproxima de uma reta. Ele é muito parecido, então, com a reta, já que ele é parecido com a reta, então ele pode ser regido por uma função do primeiro grau, uma função ou uma função linear. Aí ele diz, né? Aproximadamente uma reta. Uma estimativa da porcentagem de domicílios com acesso à internet para 2010. Então, você tem o seguinte. Como é aproximadamente uma reta, a taxa de variação de 2008 para 2009 terá que ser a mesma taxa de variação para 2010. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar no quadrinho os índices de 2008 e 2009 e a gente vai fazer a estimativa para 2010. Muito bem, vamos fazer isso. Então, galerinha, seguinte, eu tenho o gráfico, eu vou anotar só o que aconteceu em 2008, em 2009, e a gente vai estipular o que vai acontecer para 2010. Então, em 2008, o valor que está anotado no quadro são 23,8%, que é o percentual de domicílios com acesso à internet. Em 2009, esse percentual ele aumentou para 27,4%. Ou seja, em um ano, vamos ver quanto foi que aumentou. Aí você tem 8 para 14 dá 6, 4 para 7 dá 3, ou seja, em um ano, o aumento foi de 3,6%. Então, como é uma reta, é proporcional. Então, em 2010, se você quiser calcular o valor que será em 2010, terá que ser na mesma taxa de aumento. Então, você vai pegar 27,4 para 2010, ou seja, para mais um ano, você terá que, de novo, aumentar 3,6. Então, você tem, né? 6 e 4 dá 10, vai 1, 7 e 3, 10 e 1, 11, 31. Então, para 2010, esse valor terá que ser 31. A ideia é muito simples. Por quê? Porque a variação de 2008 para 2009 terá que ser, a variação de 2009 para 2010 terá que ser a mesma variação que foi de 2008 para 2009. O crescimento é o mesmo, o crescimento é linear. Então, você tem aqui, ó, como a variação é a mesma, então você tem de 23,8 para 27,4, aumentou 3,6. Então, tem que, de novo, aumentar 3,6, ou seja, 27,4 mais 3,6 terá que ser 31. Então, a resposta dessa questão para 2010, o percentual esperado é de 31%, ok? Muito bem. Então, vamos lá. Próxima. O treinamento físico, na dependência da qualidade e da quantidade de esforço realizado, provoca, a longo tempo, aumento de peso do fígado e do volume do coração. De acordo com especialistas, o fígado de uma pessoa treinada tem maior capacidade de armazenar glicogênio, substância utilizada no metabolismo energético durante esforço de longa duração. De acordo com os dados experimentais realizados por Toner e Dunner, 1996, existe uma relação linear. Se é uma relação linear, então vai ser regido por uma reta, uma relação linear entre a massa hepática e o volume cardíaco de um indivíduo fisicamente treinado. Nesse sentido, essa relação linear pode ser expressa por uma expressão do primeiro grau, y igual a x mais b, que a gente já vem falando sobre isso desde a aula anterior, onde o a é a taxa de variação média, o b é o termo independente e o valor fixo, onde y vai representar nesse fenômeno o volume cardíaco em mililitros e x representa a massa do fígado em gramas. A partir da leitura do gráfico abaixo, afirma-se que a lei de formação linear que descreve a relação entre o volume cardíaco e a massa do fígado de uma pessoa treinada é qual? Então, olhando para o gráfico, ele deu os valores e quer que você diga qual é a lei de função que representa esse gráfico, tá certo? Então, vamos anotar esse gráfico aqui e a gente calcular quem é, então, a lei, qual é a lei de função. Então, tendo o gráfico, estando de posse do gráfico, você vai fazer o seguinte. Então, está aqui no eixo X, a massa do fígado. Então, a massa. Ele falou que a unidade de medida é a grama. E no eixo Y, o volume cardíaco. Vou colocar aqui o volume cardíaco no eixo Y, que vai ser o nosso Y, em mililitros. Muito bem. Ele disse que quando você tinha uma massa de 1.400 gramas, você tinha um volume cardíaco de 745 mililitros.
a capacidade. Boa. Quando aumentou para 2.000 essa massa, quando essa massa aumentou para 2.000, o volume do coração aumentou para 1.315. E aqui você tem como ver e calcular a taxa de variação média. Então, você tem o seguinte. Quanto foi que aumentou quando a massa aumentou de 1.400 para 2.000? O volume em mililitros aumentou de 745 para 1.315. Então, você faz. Para calcular, então, a sua expressão, que é do tipo AX mais B, como ele fala no problema, então, o A, ele é a taxa de variação, é o quanto vai variar. Variou quanto? Variou 1.315 no eixo Y, menos 745, essa é a variação do Y, dividido pela variação do X, 2.000 menos 1.400, vezes X mais B. Esse cálculo que eu estou fazendo aqui é o cálculo que a gente fez sempre, que é assim, ó, quanto foi que variou daqui para cá? Você faz, ó, 1.315 menos 745. Aí você tem 5 para 5 dá nada, 4 para 11 dá 7, vai 1. Você tem aqui, ó, 1.315, 745. Você faz a diferença, ó, 5 para 5 dá nada, 4 para 11 dá 7, vai 8 aqui. Aí 8 para 13 dá 5. Significa dizer que você teve uma variação de 570 no eixo Y e no eixo X você teve uma variação de 600. 600x, mais um valor B que você não sabe ainda. Significa dizer também que você variou 57 a cada 60. Ou, melhor ainda falando, se você dividir por 3, houve uma variação de 19 a cada 20. Ou melhor, dizendo, você ainda pode escrever melhor ainda, assim, ó, se você dividir 19 por 2, isso dá 9, dá 9,5 a cada 10, mais um valor de B. E se você dividir por 10, ainda é melhor ainda, porque você tem 0,95x mais B. Então, a sua lei de função, ela tem essa aparência, que já daria para você responder a questão. Porque das alternativas, a única que tem 0,95 como taxa de variação é a letra E. Então, você já tem a resposta, tá? Basta encontrar que o valor fixo B mede menos 585. Como nós estamos treinando, então eu vou fazer isso. Então, para você encontrar o valor de B, basta que você coloque no lugar de Y e no lugar de X, valores de um par que você conheça. Ou seja, um par conhecido aqui, por exemplo, é esse daqui, ó. Quando você tem que no Y é 745 e no X é 1.400. Então, você vem no lugar de Y, você coloca 745, 0,95, que é a taxa de variação média, o quanto varia a cada grama, melhor dizendo. Quando o Y vale 745, o X vale 1.400. Então, 1.400 mais o valor de B. Observe que é a mesma expressão, só que no lugar do Y eu coloquei 745, 0,95 vezes o valor de X, que eu coloquei 1.400, para encontrarmos o valor de B, o valor fixo B. Muito bem. Aí agora basta que você multiplique 95 vezes 14. Então você tem 95 vezes 14, 4 vezes 5 dá 20, 9 vezes 4, 36, com 2, 38. 1 vezes 5, 1 vezes 9. Aí você tem 8 mais 5 dá 13. Aí você tem 9, 10. 10 com 3 dá 1.330. Então você vai ter 745 menos 1.330, que vai ser o valor de B. Então, subtraindo, claro, isso aqui sendo negativo, o resultado vai dar negativo. Então, você tem 5 para 10 dá 5. 5 para 13 dá 8, claro. 8 para 13 dá igual a 5. E você terá, então, para o valor de B, menos 585. Então, a sua expressão ela vai ser completa. Y vai ser igual a 0,95x, que é a taxa de variação, menos 585, dando como resposta a letra E. Tá bom? Então, resposta dessa questão, letra E. Muito bem, vamos para uma próxima questão. O estudante observa a construção de 2 prédios, A e B, marcando em um gráfico a altura de cada edifício em cada semana de observação. O progresso das construções mantém um ritmo constante, de modo que o estudante obtém os gráficos a seguir.
Olhando para o gráfico, você tem como já dizer qual é a lei de função que representa esse gráfico. Que é assim, ó, a cada semana, você tá, ó, na semana 1 tinha 33 de altura, na semana 2 tinha 36, é porque esse prédio está aumentando 3 metros a cada semana. São 3 metros por semana, então essa é a sua taxa de variação média. Mais uma semana, aumenta mais 3. Se você quiser uma semana antes, é porque ele vai cair 3, então no zero tem que ser 30, por exemplo. Esse prédio B aqui, por exemplo, ele também tem uma taxa de variação fácil de encontrar e uma lei de função também fácil de encontrar. Por semana, ele aumenta 5 de altura. Então, na primeira semana, ó, você tinha 20. Na segunda semana, aumentou 5. Na outra, aumentou 5. Então, a taxa de variação média da altura do prédio B é assim, ó. Esse prédio aumenta 5 metros a cada semana. 5 metros por semana. Se você vier para a data zero, com menos 5, é porque ele começou com 15, por exemplo. Então, na data zero, ou 0 semanas, ele já tinha uma altura de 15 metros. Então, é isso que significa esses gráficos, que eu vou anotar lá para a gente encontrar a lei de função. Em uma determinada semana, o estudante constata, em um ponto da rua onde se encontra, que os topos dos prédios alinham-se a uma elevação de 45 graus, como indicado na figura a seguir. Então, vai chegar uma hora que o prédio A, por exemplo, vai ter uma altura em relação ao prédio B, que quando você liga os topos dos dois prédios, forma um ângulo de 45 graus para um observador, de tal forma que a distância entre os prédios vale 59 metros. Eu vou também fazer esse desenho no quadrinho. Com base nos dados apresentados, determine em qual semana ocorre essa observação. Bom, como as semanas estão anotadas no eixo Y, no eixo X, eu vou chamar as semanas de X, ok? O que for semana, eu chamarei de X. Bom, então, a primeira parte do problema é descobrir qual é a lei de função de cada prédio, que é o quanto eles crescem por semana e quanto será a altura deles quando se passarem essas semanas. Então, de novo, eu vou falar assim, o prédio A. Olhando para o prédio A, você tinha o seguinte, como calcular a altura dele em função das semanas. Primeira semana, o prédio A tinha uma altura de 33 metros, deixa eu botar mais para cima, um pouquinho. 33 metros. Eu vou pegar só mais uma semaninha, ou seja, semana 2. Na semana 2, ele estava com 36. E aí ele segue uma lógica de crescimento proporcional. Então, como é uma reta, então a lei de função dessa reta é desse tipo aqui. E a taxa de variação eu já sei, ela vale 3. Como é que eu sei que vale 3? É porque ela cresce 3 a cada semana. Então, se X, para mim, é o total de semanas, então, se for uma semana, ele está em 3. Se passarem 2 semanas, ele cresce mais 6 e assim por diante. Então, voltando para o zero, tem que cair mais 3, ou seja, ele tem que ter começado aqui com 30. Então, você tem Y igual a 3x mais 30, que tem obrigatoriamente que ser esse valor inicial, porque se você volta uma semana, ele cai 3. Se você aumenta uma semana, ele sobe 3. Então, essa é a lei de função do prédio A, que significa o seguinte, calcula Y, que é a altura do prédio, em função do número de semanas. Se você, por exemplo, colocar um 3 aqui, por exemplo, você bota aqui, ó, 3 vezes 3 dá 9, mais 30 que dá 39. Então, por exemplo, na semana 3, você teria uma altura de 39, só para que você possa averiguar que é verdadeira a expressão que você encontrou, ok? Então, 3x mais 30. Vamos olhar para o prédio B agora. O prédio B, ele tem o seguinte gráfico. Você tem, na primeira semana, esse prédio estava com altura de 20 metros. E na segunda semana, ele estava com altura de 25 metros. Ou seja, esse prédio, ele cresce 5 metros por semana. E vai ter uma altura inicial. Se você voltar para o zero, tem que ser 15. Por quê? Quando você retorna uma semana, ele cai 5 metros. Então, esse valor inicial aqui tem que ser 15. Então, esse prédio, ele tem uma lei de função, que é essa daqui. Vamos colocar aqui, então, na terceira semana, para vermos aqui qual seria a altura do prédio. Então, 5 vezes 3 dá 15, mais 15, claro, tem que dar 30. Se você olhar para o gráfico que está anotado no seu caderno, na terceira semana, a altura desse prédio teria que ser 30. Então, funciona a nossa lei de função, é essa lei de função aqui. Só que ele diz que em determinado momento acontece um seguinte fenômeno em relação ao prédio A e em relação ao prédio B.
que é quando esse ângulo aqui ele forma um ângulo de 45 graus, a distância entre os prédios é de 59 metros. Assim. E esse outro, eu supondo que aqui é o prédio A, e essa linha representa o prédio B. Tá bom? Ele disse que acontecia isso. Que os prédios ficavam, a altura dos prédios ficavam alinhados. Aí eu vou chamar esse comprimento de M. Como esse ângulo é um ângulo de 45 graus, se aqui for M, aqui também tem que ser M. Você pode calcular isso de várias maneiras, né? Como a tangente de 45 graus vale 1. Isso aqui é igual a isso. Como aqui é M mais 59, então essa altura aqui ela também tem que ser M mais 59. Pelo mesmo motivo. Se aqui é um ângulo de 45 graus, esse cateto e esse cateto tem que ter o mesmo comprimento. Então, ele quer saber depois de quantas semanas que isso acontece, ou seja, que o prédio A tem uma medida M de altura e o prédio B tem uma medida M mais 59. Basta, então, você fazer o seguinte. Essa fórmula representa o prédio A. Então, no lugar da altura, eu vou colocar um valor M, assim. Essa fórmula representa a fórmula para o prédio B. Então, no lugar da altura, eu vou colocar M mais 59. M mais 59. E se eu descobrir o valor de X aqui, quando eu operar com essas duas expressões aqui, se eu descobrir quem é X, eu encontrarei quantas semanas se passarão até que a altura do prédio A seja M e a do prédio B seja 59 metros maior, ou seja, M mais 59. Então, é isso que eu preciso fazer. Então, resolvendo agora, eu vou apagar isso aqui porque só me interessam essas duas expressões. Então, resolvendo essas duas expressões aqui, eu vou fazer o seguinte. Quando M vale igual a 3x mais 30, então eu vou colocar no lugar de M aqui, esse valor aqui, fazendo uma substituição simples. Então eu vou colocar 3x mais 30 mais 59, que é igual a 5x mais 15. Simplesmente porque a altura do prédio A vale M. E aí eu substituir, no lugar de M, eu substituir a altura do prédio A, que vale 3x mais 30. Então, muito bem. Resolvendo agora isso daqui, eu vou encontrar a altura do prédio. Eu vou encontrar o x, que é a quantidade de semanas, até que a altura do prédio seja regida por essa lógica aqui. Então, vamos lá. Então, aqui você tem 3x, 30 mais 59 dá 89, que é igual a 5x mais 15. Subtraindo 89 de 15, subtraindo 15 de 89, você tem um valor de 74. Então, operando esses dois valores, você tem 74. 5x menos 3x, 2x. E dividindo toda a expressão por 2, você tem 74 dividido por 2, que é igual a 37. Que significa dizer o seguinte, que daqui a 37 semanas, um prédio vai ter uma altura M, que é o prédio A, e o prédio B vai ter uma altura de M mais 59. Então, a resposta da questão, 37 semanas. Então, daqui a 37 semanas, um prédio tem uma altura M, que eu chamei de M, e o outro vai ter uma altura de M mais 59, ou seja, vai ser 59 metros maior. Beleza, vamos fazer mais uma questão. Diz assim, uma pesquisa mostra como a transformação demográfica do país, com o aumento da expectativa de vida, vai aumentar o gasto público na área social em centenas de bilhões de reais. Considere que os gráficos dos aumentos com aposentadoria e pensões, educação e saúde sejam aproximadamente em linhas retas, de 2010 a 2050. Então, você tem aqui o gráfico das aposentadorias e pensões, que é esse gráfico aqui, mais escuro, que ele começa no ano de 2010 com 2,2 e aumenta para 5,6 depois de 20 anos, que é de 2010 até 2030, por exemplo. O gráfico da educação, que começa com 2 e em 20 anos cresce para 4. E o outro, que é da saúde, ele cresce de 1,8 até 3,6. Tá bom? Se você quiser falar em taxa de variação média, descobrir como são retas, você faz uma diferença. Você faz 5,6 menos 2,2, tá certo? Esse foi o crescimento em um total de 20 anos, tá bom? Você faz esse cálculo.
Aí bora fazer isso, que ele diz, uma estimativa de qual será o gasto em centenas de bilhões de reais com aposentadoria e pensões e educação em 2050. Então, a gente está em 2030. A gente quer chegar no valor para 2050, na soma dos dois, somente a aposentadoria, pensão e educação. Aposentadorias e pensões mais educação. Ele não quer saúde, observe. Uma estimativa de qual será o gasto em centenas de bilhões de reais com aposentadoria, pensões e educação. Saúde está fora, a gente não quer saber saúde. Então, como a gente não quer saber saúde, não me interessa o gráfico da saúde para o cálculo, para a resposta da questão. Então, galera, seguinte, eu vou anotar aqui o gráfico das duas para a gente entender como calcular a variação. Primeiro, de aposentadorias. Então, aposentadorias. Você tem a aposentadoria começa com 2,2, tá? Ele disse aí que é o aumento da expectativa de vida e vai até 5,6. Então, o ano era de 2010, vai até 2030, ou seja, 20 anos depois, ele passou de 2,2 e chegou em 5,6, assim. Então, houve um crescimento linear. Então, a aposentadoria tem como você calcular aí a taxa de variação média, que é o seguinte, ó, que é quanto variou em 20 anos. Ela variou de 5,6 menos 2,2 nesses 20 anos, mas começou com um valor de 2,2. Como eu quero saber o que vai acontecer com a aposentadoria em 2050, então eu quero calcular o que vai acontecer daqui a 40 anos. Como eu quero saber o que vai acontecer em 40 anos, então primeiro eu faço 5,6 menos 2,2, que dá 3,4, são 3,4 de aumento em 20 anos, e eu quero saber em 40 anos qual é o aumento que será ocasionado. Aí sempre simplifica, divide 4 por 2, que dá 2. 2 vezes 3,4 dá 6,8, mais 2,2. Então, vai ser igual a 9. Significa dizer que em 2050 a aposentadoria o valor dela será igual a 9. Ok? Então, guarda esse valor. Esse valor é para a aposentadoria. Vou guardar aqui embaixo. Então, vou escrever assim, a aposentadoria, o valor dela será para 9 em 2050. Vamos fazer o cálculo agora para a educação. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, farei para a educação. Temos o seguinte, o gráfico da educação, que vinha logo abaixo, ele começa em 2010, termina em 2030, ou seja, se passaram 20 anos. E ele cresceu de 2 para 4. Então, você tinha 2 aqui em 2010, e em 2030 ele dobrou de valor. Ele vai ser 4, que é uma reta assim. Então, a lei de função que representa a expressão, ele teve um aumento de 2 para 4, vai crescer 2 unidades em 20 anos, em relação a x, e começou com 2, que era o valor inicial, o termo independente. Observe que eu estou fazendo é do tipo ax mais b, onde esse a é essa taxa de variação, né? São 20 anos que se passaram. Então, ele tem um acréscimo aqui, por exemplo, o y vai ser igual a 4, 2 a cada 20, e eu quero saber em 2050, qual vai ser o valor dele em 2050, ou seja, daqui a 40 anos, como eu fiz no problema anterior. Então, simplificando e dividindo por 2 dá 2, fica 2 vezes 2 dá 4, mais 2 igual a 6. Então, a educação, o valor da educação vai ser igual a 6. 4 dividido por 2 dá 2, vezes 2, 4, 4 mais 2 dá 6. Então, como a aposentadoria valia 9 e a educação vale 6, como ele quer a soma dos dois valores, então vai ser um valor de 15. Então, no final das contas, valerá 15. 15, ele fala aí que é o público na área em centenas de bilhões de reais, então 15. Então, resposta da questão 15, letra D. Bora para mais uma. Nos últimos anos, o salário mínimo tem crescido mais rapidamente que o valor da cesta básica, contribuindo para o aumento do poder aquisitivo da população.
O gráfico abaixo ilustra o crescimento do salário mínimo e do valor da cesta básica na região Nordeste a partir de 2005. Suponha que a partir de 2005, as evoluções anuais dos valores dos salários mínimos e dos preços da cesta básica na região Nordeste possam ser aproximadas mediante funções polinomiais de primeiro grau, que é do tipo AX mais B, onde A a taxa de variação média, o quanto varia no Y em relação ao X, mais o valor fixo B. E que X representa o número de anos transcorridos após 2005. Então, você tem aí, ó, em que ano, aproximadamente, um salário mínimo poderá adquirir cerca de 3 cestas básicas na região Nordeste. Dê a resposta aproximando o número de anos após 2005 no inteiro mais próximo. Então, você tem aqui um gráfico que representa o salário mínimo, que é uma reta, que ele começa em R$300 e varia, se você olhar aqui, ó, em 5 anos, ele aumenta para 510. Então, ele teve um aumento de 210 em 5 anos. Se você fizer uma conta rápida, dá para fazer 210 em 5. Quando você divide 210 por 5, dá 42 por ano. Essa é a taxa de variação média. Esse é o valor de A, onde ele começa em 300. O valor das cestas básicas começa em R$154 no ano 2005 e aumenta para 184, tá bom? Teve um aumento aqui, então, de 30, né? Como ele teve um aumento de 30 em 5 anos, significa dizer que aumenta 6 por ano, e começando com um valor de 154. O que eu estou falando aqui, eu já estou dizendo quem é a taxa de variação média, como é que encontra a fórmula do primeiro grau, etc., para as funções do primeiro grau. Mas vou fazer aqui de novo no quadrinho, para que você acompanhe aí de casa, beleza? Então, galera, seguinte. Primeiro gráfico, que é uma reta, vou fazer separado. Salário mínimo começa em R$300 e depois de 5 anos, porque você tem, ó, 2005 quando como ano zero, aí vai mais 5 anos, 2, 3, 4, 5 anos, ou seja, em 2010, o salário mínimo, ele estava valendo, vou botar aqui, ele estava valendo R$510. Então, houve uma variação, é uma reta. Esse gráfico é representado por AX mais B, já que é uma reta. Assim, a gente já discutiu várias vezes sobre isso. O valor de A é fácil encontrar. Eu falei, inclusive, qual seria o valor de A. Você faz a diferença, quanto variou no eixo Y. Vou anotar aqui embaixo, tá? Então, você tem. O valor de A, você pega 510 menos 300, que é o quanto ele cresceu em 5 anos. X mais um valor inicial de R$300, que foi o salário em 2005. Então, você tem um crescimento de R$210 em 5 anos, isso tem um significado, que ele aumenta 42 todo ano, mais 300. Se você dividir 210 por 5, 5 vezes 4 dá 20, sobra 1, dá 42. Então, o salário mínimo, e essa função aqui eu poderia escrever assim, ó, S em função de X, para dizer que ela seria a expressão algébrica para o salário mínimo. Ok? Salário mínimo. Bom, a gente também vai fazer a mesma coisa para a cesta básica. Então, você já entendeu aqui como faz esse gráfico e como você calcula essa expressão algébrica. Eu vou deixar aqui a do salário. Essa aqui embaixo, guardada. Essa aqui é a expressão que representa o salário mínimo. E vamos fazer tudo de novo, até para que a gente possa treinar em relação às cestas básicas. Então, você tem o seguinte. No eixo X, de novo, você tem de 2005 até 2010, você tem 5 anos, onde a cesta básica ela começava com R$154 e depois de 5 anos, ela passou a ser R$184, que é regida também por uma reta. Tá bom? Então, houve uma variação, houve um aumento. Ele aumentou de 154 para 184, ou seja, aumentou R$30. Então, a cesta básica, que eu vou representar por um CX assim, ela vai ser do tipo AX mais B, que é uma reta. A cesta básica vai ter um cálculo. Ela variou R$30, que é a diferença de 184 menos 154 em 5 anos. E começou com um valor de R$154, ou seja, em 2005 ela tinha um valor fixo de R$154.
Então, a cesta básica, ela varia R$ 6,00 por cada ano, mais 154. Então, essa lei aqui é a lei, é a expressão que representa o valor da cesta básica. Muito bom. Então, esse é o valor da cesta básica e esse é o valor do salário mínimo. Então, nós temos aqui os dois valores, as duas expressões. Uma que mostra a cesta básica e essa que mostra o salário mínimo. Só que aí a pergunta é o seguinte, ele manda você fazer o seguinte, olha só, eu vou mostrar de novo aqui para vocês. O X aqui para a gente está representando a quantidade de anos. E ele quer saber em que ano aproximadamente o salário mínimo vai ser cerca de 3 vezes as cestas básicas. Aí você pode fazer isso algebricamente. Então você tem o salário mínimo, tem essa expressão aqui, esse valor. Então você coloca aqui o salário mínimo, que tem valor de 42x mais 30, vai ser igual a 3 cestas básicas. Aí você tem aqui, ó, essa expressão representada pelas cestas básicas, ou seja, 6 vezes x mais 154. E quando você encontrar o valor de x, é quando isso vai ser verdadeiro, é quando o salário mínimo vai ser igual a 3 cestas básicas. Então, muito bom. Então, vamos fazer esse cálculo. Aí, aqui você vai ter 42x mais 30, 42 menos 18 dá igual a 24x, 462 menos 300, que dá 162. Dividindo x, que é 162 por 24, você tem aproximadamente 7 anos. Então, no final das contas, você vai ter, depois de 7 anos aproximadamente, se o ano é 2005 agora, mais 7 anos, vai dar igual a 2012, resposta letra B. Valeu? Então, um beijo para vocês, até a próxima aventura. Tchau!